A viagem pelo Arkansas começa em Stamps, uma cidadezinha que foi o lugar de origem e o tema da escritora Maya Angelou. Na cidade de Hope, vemos onde o presidente Bill Clinton morou na infância. A norte está o Parque Estadual Crater of Diamonds, uma mina aberta onde os turistas podem procurar alguns dos maiores diamantes dos Estados Unidos. Seguindo a leste, encontra-se o Lago Hamilton, um espetacular lago artificial que atrai muitos praticantes de esportes aquáticos. A norte está a extensa Floresta Nacional de Ozark, um lugar extraordinário que confirma a reputação do Arkansas de o estado natural. A última parada é a histórica Fort Smith, que já foi uma violenta cidade fronteiriça do Velho Oeste apelidada de Inferno na Fronteira. No estado do Arkansas, nas margens do Lago Dune, encontra-se a cidadezinha de Stamps. Ela foi batizada em homenagem ao colonizador Hardy James Stamps. Cercada de florestas, ela virou um centro para a indústria madeireira. Chegou a ter a maior serraria do sul dos Estados Unidos. Stamps é mais conhecida como a cidade natal de Maya Angelou. Ela nasceu aqui em 1928, durante a era Jim Crow, quando ocorreu uma segregação brutal no sul dos Estados Unidos. Ela escreveu sobre sua infância aqui no aclamado livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Ela disse que os destaques de Stamps costumavam ser negativos: secas, enchentes, linchamentos e mortes. Angelou se tornou aclamada no mundo todo como autora, poeta e ativista de direitos humanos. A oeste de Stamps está o Rio Vermelho, que percorre mais de 2.000 quilômetros desde o norte do Texas, passando pelo Arkansas e chegando à Louisiana. As margens do Rio Vermelho são habitadas há milhares de anos. Este já foi o lar de uma densa população da nação Caddo, as tribos indígenas que viviam aqui antes da chegada dos conquistadores europeus. O Vale do Rio abriga vários sítios arqueológicos importantes, inclusive montículos e salinas indígenas. Nos últimos 70 anos, o Rio Vermelho acumulou uma grande quantidade de silt, o que reduziu sua capacidade e o deixou mais suscetível a inundações. A viagem segue a norte e atravessa o condado de Hempstead até chegar à Rota 30, que percorre grande parte do Arkansas. Os caminhões continuam sendo vitais para a economia americana. E cerca de 70% do transporte comercial, mais de 8 bilhões de toneladas de carga, são feitos por caminhões por ano. Isso requer quase 3 milhões de caminhões classe 8 como este. A Rota 30 passa pela cidade de Hope, que foi fundada em 1872 com a construção de uma estação da ferrovia Cairo e Fulton. Agora o prédio é um museu e o centro de visitantes de Hope. A cidade leva o nome da filha de um dos executivos da ferrovia. Hope é famosa por 2 motivos: a realização do concurso de maior melancia do mundo e o fato de ser a cidade natal do 42º presidente dos Estados Unidos, William Jefferson Clinton, ou Bill Clinton. Nascido em 1946, Clinton passou os primeiros 4 anos de vida aqui, morando com a mãe viúva e os pais dela. Em 1978, aos 32 anos, ele se tornou o mais jovem governador do Arkansas e, em 1992, presidente dos Estados Unidos.
Em 1994, a antiga casa dele virou um marco histórico nacional. E agora tem uma exposição pública que mostra os primeiros anos de Clinton, inclusive fotos de criança, livros e brinquedos. Saindo de Hope pela estrada de ferro, avista-se ao longe um enorme depósito de trailers. Estes trailers são da FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências. Eles são usados para abrigar cidadãos americanos que perderam as casas em desastres como inundações e tornados. Muitos trailers foram comprados para ajudar o povo de Nova Orleans durante o desastre do furacão Katrina em 2005. A FEMA tem cerca de 46 mil trailers e quase 10 mil estão guardados aqui, numa área que pertence ao aeroporto municipal de Hope. A viagem segue para a cidadezinha de Washington, que fica na histórica Southwest Trail, a primeira estrada a atravessar o estado. Era um ponto de parada para alguns dos desbravadores mais famosos dos Estados Unidos, inclusive Davy Crockett e Jim Bowie, inventor da faca Bowie. Ela se tornou um símbolo do Arkansas e do Velho Oeste. Em 1973, a cidade criou o Parque Estadual Histórico de Washington, que conserva prédios como esta igreja metodista, a mais antiga do Arkansas. E o grandioso Tribunal de 1874, que funcionou até 1939. Agora ele cedia o centro de visitantes e a loja de souvenirs do Parque Estadual. Sete milhões de hectares do Arkansas são florestas, ou seja, metade do estado. É mais do que todos os outros tipos de terreno juntos. Este recurso natural é essencial para a economia do estado há muito tempo. Esta máquina é uma grua florestal. Ela é usada para preparar a madeira para o processamento. As madeireiras empregam mais de 43 mil pessoas no Arkansas, correspondendo a 1/6 dos postos de trabalho na manufatura. Todos os anos, o setor contribui com mais de 4 bilhões de dólares para a economia do estado. Esta madeira é usada na produção de papel, embalagens, toras e compensados. Desde a Segunda Guerra Mundial, a indústria madeireira do Arkansas é sustentável e agora replanta anualmente 25% mais do que derruba de pinheiros e madeira de lei. A norte, perto da cidade de Murfreesboro, está o Parque Estadual Crater of Diamonds. Esta é a única mina de diamantes produtiva aberta ao público do mundo. Os turistas podem procurar diamantes e ficar com o que encontrarem. O maior diamante dos Estados Unidos foi achado aqui em 1924. Em 2015, um turista se deparou com um diamante de 8,5 quilates na Terra. O lugar também tem um parque aquático para que os caçadores de tesouros possam relaxar. Perto dali, numa das áreas mais bonitas do Arkansas, está o Lago The Gray. Este reservatório artificial foi criado por uma represa construída em 1972. Agora é um popular local turístico e recreativo e atrai pescadores esportivos de todo o país. Tem várias espécies de robalo, bagre e perca-sol de guelras azuis.
A viagem segue a norte, passando pelo condado de Malvern. Esta serra arborizada se formou com os depósitos naturais de barro que se espalham pela região. Este recurso é um importante material de construção e contribui para a economia local. E Malvern é conhecido como a capital mundial do tijolo. A próxima parada é o espetacular Lago Hamilton. Este grande lago foi criado em 1932 com a construção da represa hidrelétrica Carpenter, no rio Ouachita. O lago recebeu o nome do construtor da represa, Hamilton Moses, presidente da Arkansas Power and Light. Esta é uma das maiores atrações turísticas e recreativas do estado. As pessoas vêm nadar, pescar e passear de barco. As margens do lago de 30 quilômetros quadrados são repletas de casas de veraneio e hotéis de luxo. Existem vários resorts 5 estrelas que dão aos hóspedes a chance de desfrutar da paisagem espetacular num conforto luxuoso. Esta área é o principal destino turístico do estado, recebendo milhões de pessoas por ano. E é fácil ver o porquê. Elas também vêm visitar a cidade de Hot Springs, a próxima parada da viagem, depois do aeroporto Memorial Field. Ele foi construído em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar a trazer militares americanos feridos para se tratarem num hospital local de reabilitação. Perto do aeroporto está Hot Springs. Faz tempo que a cidade é chamada de Spa americano e atrai turistas do mundo todo para suas águas curativas. Mas além da saúde, a cidade também é conhecida como um centro de apostas. Este é o Oaklawn Jockey Club, inaugurado em 1905. Esta pista de corrida de cavalos já foi o único estabelecimento de apostas permitido em Hot Springs. Agora é considerado um local de elite para corridas de cavalo, um dos mais importantes dos Estados Unidos. Hot Springs tem muitas outras atrações turísticas, inclusive esta torre de observação de 65 metros de altura. Ela fornece uma espetacular vista de 360 graus das montanhas Ouachita. O Hotel Arlington domina a cidade. Construído em 1875, já hospedou presidentes, astros do esporte e, principalmente, o gangster Al Capone, que reservou um andar inteiro só para os guarda-costas. No centro de Hot Springs está a Bathhouse Row, uma rua repleta de casas de banho e spas. Esta é a Casa de Banho Lamar. Construída em 1923, era única porque oferecia banheiras de comprimentos variados para pessoas de diferentes alturas. Mais abaixo está a Casa de Banho Morris. Construída em 1912, já foi considerada a casa de banho mais higiênica e tecnológica de Hot Springs. Ao lado estão as casas de banho Fordyce e Quapaw. Com os toldos azuis, Buckstaff, concluída em 1912, é o único spa da rua que ainda funciona. Os tratamentos vão de banhos minerais a massagens suecas. Hot Springs é a sede da Floresta Nacional de Ouachita. Designada em 1907, esta é a floresta nacional oficial mais antiga do sul dos Estados Unidos. A floresta tem mais de 7.200 quilômetros quadrados. O nome Ouachita
É uma corruptela francesa da palavra indígena que significa terra boa para caçar. Como a área é muito ampla e escarpada, grande parte só é acessível pelo ar em pequenos aeroportos como este, onde está outro meio de transporte. O carro ainda é o rei nos Estados Unidos. E hoje, este Chevrolet dos anos 1930 lembra como os automóveis transformaram o país no século XX. Apesar de os carros a gasolina existirem desde meados dos anos 1880, foi o americano Henry Ford quem os tornou acessíveis. Com o lançamento do Ford Bigode em 1908, Ford fez com que milhões de trabalhadores pudessem ter um carro. O veículo passou a definir os Estados Unidos. Nos anos 1930, como parte do New Deal, um plano para resgatar o país da crise de 1929, o presidente Roosevelt construiu milhares de quilômetros de estradas em todos os Estados Unidos. Os hotéis de beira de estrada viraram um ícone americano, assim como os hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes servidos nos restaurantes de beira de estrada viraram clássicos da culinária americana. Atualmente, o país tem o maior índice de carros per capita do mundo, com mais de 7 carros para cada 10 cidadãos. Este é o poderoso rio Arkansas. Afluente do Mississippi, é o 6º rio mais longo dos Estados Unidos, percorrendo 2.300 quilômetros desde as Montanhas Rochosas. No rio estão a represa e o dique de Dardanelle. Construída em 1960 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, a represa é essencial para o controle de enchentes na região. O dique permite o transporte de barcaças grandes e navios pequenos. A represa também produz energia hidrelétrica. Perto dali, há outra fonte de energia, a usina nuclear Arkansas Nuclear One. Construída entre 1974 e 1980, a usina fornece energia elétrica para 25% da população do estado. Ela ocupa 4 km² e foi construída neste local por causa da disponibilidade de água e de redes de transporte locais. Infelizmente, ao longo dos anos, a Arkansas Nuclear One sofreu vários acidentes graves. A viagem segue a norte até o condado de Johnson e a magnífica Floresta Nacional de Ozark. Criada em 1908 pelo presidente Theodore Roosevelt, a floresta ocupa mais de 4.800 km² do norte do Arkansas. É o lar de mais de 500 espécies de árvores, especialmente madeiras de lei como carvalho e cária. Para os índios, aqui era uma importante área de caça, e ainda é possível ver vestígios da presença deles nas muitas pinturas rupestres das cavernas de Ozark. Quando a França se apossou da região no século XVII, ela era explorada por caçadores franceses, e acredita-se que o nome Ozark seja uma abreviação de do Arkansas em francês. Agora, a escarpada Floresta Nacional atrai aventureiros, com suas trilhas para cavalos, mountain bikes e quadriciclos. Os visitantes também podem remar, escalar e visitar as cavernas.
das maiores indústrias do Arkansas, contribuindo com cerca de 16 bilhões de dólares por ano para a economia do estado. Uma fazenda média tem em torno de 120 hectares e existem cerca de 50 mil delas. Quase todas pertencem a famílias. E foi numa área agrícola de uns 300 quilômetros quadrados que o exército americano construiu uma base enorme, o Fort Chaffee. Fundado em 1941, o forte serviu de campo de treinamento para soldados americanos que aguardavam para serem enviados para a Segunda Guerra Mundial. Depois, recebeu prisioneiros de guerra alemães e, quando a guerra acabou, passou a abrigar a 5ª Divisão Blindada. Em 1975, a base serviu de centro para refugiados vietnamitas e, em 1980, abrigou refugiados de Cuba. Apesar de ainda estar em uso, grande parte do terreno está em reconstrução. O recruta mais famoso do forte chegou em 1958. Era o artista mais famoso da época: Elvis Presley. Elvis tinha sido convocado pelo exército e resolveu se tornar um soldado comum. Foi aqui, no prédio 803 de Fort Chaffee, que Elvis fez o primeiro corte de cabelo militar, a máquina. A fotografia saiu em grandes jornais internacionais com o título de "O corte de cabelo de que o mundo inteiro ouviu falar". Agora, os turistas podem visitar o local onde um ícone se transformou em soldado. Perto dali, nas margens do rio Arkansas, está a cidade de Fort Smith. Fort Smith nasceu em 1817 como um posto militar na fronteira do Velho Oeste. Ela era conhecida como Inferno na Fronteira. Agora é a 2ª maior cidade do Arkansas. Mas o passado de fronteira do Velho Oeste ainda é visível, especialmente aqui, no Miss Laura's Social Club, um antigo bordel. Construído para ser um hotel, o prédio foi transformado em bordel em 1903 por uma mulher chamada Laura. Entrou em decadência nos anos 1950 e quase foi demolido. Mas em 1973, ele se tornou o único ex-bordel a ser considerado um patrimônio histórico nacional dos Estados Unidos. Agora foi transformado num centro de visitantes. Fort Smith tem outros pontos turísticos, como o Trolley Museum e sua coleção de trens antigos. Há também o Nickel and Dime Diner e o local histórico nacional de Fort Smith. Fundado em 1961, o lugar preserva o que sobrou do passado da cidade como fronteira do Velho Oeste. Tem uma reconstrução das forcas usadas para executar bandidos e criminosos. Foi aqui que Isaac Parker, o juiz enforcador do Velho Oeste, condenou 160 pessoas à morte, mais do que qualquer outro juiz federal na história americana. O tribunal e a cadeia do juiz agora servem de museu e de centro de visitantes de Fort Smith. Este lugar, onde a justiça rígida começou a domar a fronteira americana e onde o Velho Oeste se mistura com o Novo Sul, é perfeito para encerrar esta jornada.